E para poder analisar um pouco desse relatório que foi publicado, eu converso agora com Danilo Igliori, que é economista-chefe da Nômade e que já está aqui comigo. Muito bom dia para você, Danilo. Bem-vindo sempre aqui na nossa programação. Bom dia, é um prazer enorme estar com você mais uma vez. Danilo, vamos lá, né? Segunda leitura desse PIB aqui dos Estados Unidos, uma retração de 0,2%, mas com uma revisão para cima logo mais à frente, isso de acordo com a estimativa. Se a gente fizer a comparação com a estimativa anterior, a gente teve uma revisão um pouco mais para cima. Esse dado reforça a resiliência da economia americana ou, nesse momento, a gente também pode estar tendo um risco de estagnação técnica com um viés de desaceleração? Como que você interpreta esse PIB, essa segunda leitura do PIB em comparação com a primeira, Danilo? Olha, na verdade teve, né, um ajuste, vamos dizer assim, marginal, né? Veio uma figura então um pouquinho melhor, a última era menos zero, a primeira rodada veio com os menos 0,3, agora é menos 0,2. Tem duas coisas aí, né? Acho que tem alguns poucos sinais leves de uma moderação na atividade, né? Olhando para os números de consumo e investimento. Na verdade, uma parte dessa melhora que aconteceu da primeira leitura para a segunda foi exatamente um número um pouco melhor em termos de investimento em estoques, em particular. Então, assim, tem um sinal, mas um sinal fraco de alguma acomodação na atividade americana. Eu acho que o mais importante que está por trás desses números negativos tem a ver com antecipação de importações, né? Então, lembrando que importação entra negativo no cálculo do PIB, e o que ficou muito claro desde a primeira leitura, e foi confirmado nessa segunda, é que muitos agentes, né, sem saber exatamente o que viria pela frente em termos de tarifas de importação, mas já antevendo que o cenário ia ficar pior, que algum nível de sobretaxa iria acontecer, anteciparam seus fluxos de importação, né? E isso então entrou impactando negativamente o número do PIB, né? E aí não tem muito o que ler em termos de expectativas para frente, né? O que a gente imagina é que quando começarem a ser os números do segundo TRI, né, essas antecipações vão ser compensadas em alguma medida, então vai vir menos importação por conta dessas antecipações, mas, por outro lado, vai ser a hora que as novas medidas vão começar a fazer efeito. A gente ainda não sabe muito bem o que vai sobrar dessas medidas, né? Mas alguma coisa deve sobrar e a gente vai ter que começar a observar impactos desse novo contexto tarifário. Agora, Danilo, você acha que essa segunda leitura do PIB americano traz algum espaço para corte de juros ainda em 2025? Olha, eu acho que não. Eu acho que os dados objetivos, né, o chamado hard data, que a gente vem observando nesse início de ano, né, mostram por mais que tenha esse sinalzinho fraco de acumulação, na verdade a principal mensagem é que a economia americana vem dando, né, mostras de bastante resiliência, né? Então a taxa de desemprego continua aí bem paradinha em torno de 4%, né? Os fluxos de contratações continuam bastante dinâmicos, né, e indo muito em linha com as expectativas. Eu acho que o cenário hoje para juros ele está mais restritivo até do que a gente vinha antecipando algumas semanas e meses atrás. Uhum. E no contexto atual, você acredita que o dólar deve tender a manter força relativa, né, mesmo com com essa segunda leitura que a gente teve agora do PIB? E eu te pergunto isso por causa da questão da fragilidade, justamente, de toda essa questão tarifária, né, nesse momento, que, como você mesmo falou, a gente ainda não sabe o que vai restar ou não dessa tarifa, né? Então, como que essa segunda leitura do PIB pode trazer um reforço do papel da moeda americana como um porto seguro em 2025, mesmo diante de tanta instabilidade e volatilidade com essa crise na economia global por causa dessas tarifas? Olha, de novo, eu acho que o número do PIB, o único sinal que a gente pode pegar em relação ao contexto atual, né, vamos dizer Uhum. assim, no pós-Trump, que é o principal, né, que trouxe o PIB para o campo negativo, é esse movimento de antecipação de importações, né? Agora, quando a gente olha para perspectivas do dólar para frente,
né, eu acho que tem duas coisas. Uma delas é exatamente o que você falou. Assim, a gente está num momento de grande volatilidade, né, que é a consequência dessa incerteza criada por políticas que a gente não sabe exatamente o que vai sobrar. Né? Ontem, por exemplo, né, foi divulgada a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária americano, e aí eu tive a curiosidade de contar quantas vezes a palavra incerteza apareceu na ata. E foram 17 vezes. Né? Então, o nome do momento, o termo do momento é incerteza. E incerteza se traduz, né, nos mercados como volatilidade. Então, esse é o que vale para os ativos de risco, que vale para os títulos de renda fixa, para o mercado de juros, também acaba valendo para a moeda. Então, eu acho que a gente deve ver bastante volatilidade também nos níveis aí de apreciação do dólar. Essa é uma coisa. A outra coisa é que, sim, de fato, né, uma parte grande dessa incerteza está sendo causada exatamente pelo governo americano, em que o que muitos analistas apontam, de alguma forma, estão prejudicando os próprios Estados Unidos. Né? Muitas dessas medidas que têm sido anunciadas, seja no campo de proteção comercial, seja em outras áreas, como imigração, as discussões com as universidades e tal, estão minando pilares que sempre deram força, né, e dinamismo para a economia americana. Então, uma parte desse tipo de contexto acaba, né, indo também para a moeda americana. Então, acho que tem um espaço para a gente ver um pouco mais de enfraquecimento. Uhum, É muito grande esse espaço? Não acredito. uhum. Mas que existe algum espaço para mais depreciação do dólar, eu acho que existe sim. A gente também teve um recuo no componente de estoques e investimentos empresarial, né, o que é particularmente importante. E eu quero entender do teu ponto de vista se isso já sinaliza a cautela corporativa com o cenário doméstico agora, né, que a gente sabe que existe nos Estados Unidos. Eu acho que sim. Né? Então, incerteza, né? A gente está falando De da novo, incerteza, é isso. quando transborda. Porque incerteza transborda em volatilidade nos preços de ativos, mas no caso, né, de grandes empresas e dos empresários executivos que têm que tomar decisão, e aí normalmente o horizonte de tempo é um pouco mais longo, isso acaba emperrando uma série de decisões. Né? E eu acho que os resultados disso a gente vai acabar vendo nos próximos meses. Né? Aí vou usar de novo aqui a autoridade monetária americana para simbolizar isso. Né? O Powell chegou e falou assim: olha, a incerteza sobe muito, que agora é hora de esperar para ver, assistir, né? E observar antes de tomar qualquer decisão em termos de ajustes. Muitos empresários, muitas grandes empresas estão fazendo a mesma coisa. Né? Se eu não sei o que vai sobrar em termos de tarifa de importação, como é que eu me planejo? Né? Se eu tenho um cenário incerto com relação à atividade, é a mesma coisa. É um cenário incerto com relação a juros, a mesma coisa. Então, acho que tem aí um efeito colateral, né, desse nível de incerteza majoritariamente provocado pelas novas políticas ou tentativas de novas políticas, que é você diminuir o investimento de empresas do setor real. Danilo, e a gente tinha uma grande preocupação, né, muito debate em torno de uma possibilidade de recessão técnica nos Estados Unidos. Com essa segunda leitura do PIB, qual que é a tua percepção, né? Assim, a gente, claro, não tem, isso não representa ainda uma recessão técnica, mas dá para poder dizer que isso não é uma preocupação para frente ou essa discussão ainda não deve sair do radar diante dessa atividade econômica que foi divulgada mais cedo, essa segunda leitura da atividade econômica? Olha, eu acho que está muito no radar ainda a perspectiva de uma recessão mais para o final do ano. Para a gente ser mais preciso, nas últimas semanas, com as perspectivas de que as tarifas, no final das contas, vão ser muito menores do que as que foram anunciadas no início, né? De um lado, a gente teve aí alguns processos de negociação começando a acontecer, de outro lado, né, a notícia de hoje de manhã é que o judiciário americano está começando a botar pressão, né? Suspenderam as tarifas recíprocas, vai ter um embate aí judicial certamente, mas você tem aí vamos dizer assim, um contexto de menos tarifa do que o originalmente anunciado. Isso tem melhorado um pouco o cenário, por mais que a incerteza continue muito alta.
Agora, não saiu do radar, né, das principais empresas, principais analistas, a possibilidade de recessão mais para o final do ano. Não sei se a gente vai chegar numa recessão, eu tô entre aqueles que estão moderadamente um pouco mais otimistas, eu acho que vai sobrar muito menos do que o que foi anunciado em termos de tarifas, mas não tem como ir contra a ideia de que uma desaceleração está contratada, vai ser muito difícil essa resiliência que a gente tem observado até agora se manter intacta ao longo de 2025. Danilo, só para a gente fechar aqui o nosso papo, né, amarrar aqui a nossa conversa, com o dólar ainda forte e os juros reais positivos nos Estados Unidos, mesmo, né, com uma certa contração aí do PIB, qual que é o impacto esperado agora nesse momento para o fluxo de capital de investidores brasileiros no exterior, na tua opinião? Olha, eu acho que, do ponto de vista mais macro, né, esse nível de incerteza que, né, no momento tem apontado para manutenção de juros altos ainda, não é bom para países emergentes e nem para o Brasil em particular. Né? Agora, tem uma coisa específica desse momento, é que uma parte grande da incerteza é causada pelos Estados Unidos e tem gerado reações no sentido de tirar, né, volumes dos Estados Unidos. Aí uma parte disso certamente pode vir para o Brasil, como já está vindo. Né? Mas eu continuo dizendo que eu acho que no caso do Brasil, nesse momento, o mais importante vai ser a nossa realidade aqui. Né? Eu acho que se a gente consegue, de alguma forma, né, desenrolar, destravar esse imbróglio do IOF agora, né, e mostrar, né, para o mundo que a gente vai tomar conta aqui das nossas questões fiscais, isso teria muito mais relevância, né, do que as incertezas globais que estão sendo geradas pela economia americana nesse momento. Perfeito. Danilo, eu quero agradecer bastante aqui a tua participação conosco. Conversamos agora com o Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade, sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Obrigada e ótimo papo. Até uma próxima. Maravilha. Conta com a gente, Débora. Prazer falar com vocês. Até mais.